Espartanos, bom dia pessoal. Excelente quarta-feira aí pra vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você tá assistindo isso aí, né? Se for agora à tarde, se for logo agora que eu postei, boa tarde aí, caindo pra noite. Uma excelente final de quarta-feira aí, né? Excelente quinta-feira. Espartanos, continuando o podcast Espartano aqui. Agora, literalmente, nós vamos entrar na parte da guerra, né? Que é a parte onde Leônidas vai pra guerra, convoca todo o exército pra subir pra batalha, né? E aqui que o bicho começa a pegar aqui, a gente começa a ver algumas reflexões aqui em relação a essa preparação pra batalha, né, pessoal? Muito interessante. Mas antes, manda aquela bicuda espartana no like aí, se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilha esse vídeo aí pra quem gosta de histórias de Esparta, cultura espartana, né? E principalmente como usar essa cultura espartana para o nosso desenvolvimento hoje pessoal aí na vida moderna, né? Na vida contemporânea. Bom, pessoal, e claro, quem não assistiu, assista aí a entrevista da Juliana Monteiro. Ficou uma entrevista sensacional, né? Uma entrevista assim, onde ela conta a história dela de superação, né? De progresso na carreira, como estagiária, depois até o cargo de gestora, né? E depois que ela chega no cargo de gestora, os desafios como gestora, os desafios de ser líder, né? Hoje em dia, né? Principalmente para uma mulher ser líder, né? E comandar um pelotão aí de funcionários, colaboradores, prepostos, né? Então, eu acho que vocês vão gostar demais dessa entrevista aí, né? Além da história do lado pessoal dela aí, de muita dificuldade, de muita superação, de muita garra, de muito esforço, né? Mas principalmente de muita bondade, de muito lado humano, né? De humanização, né? De questão de realmente aproveitar as oportunidades da vida e quando está em cargos mais elevados, poder gerar essas oportunidades para outras pessoas, né? Então, ficou uma entrevista muito bonita nesse sentido aí, pessoal. Então, se puderem, assista essa entrevista aí, ficou sensacional, show de bola. E claro, domingo agora, mais um quadro aí, episódio número 2 aí, do quadro Casais Espartanos entrevista casais espartanos, né? E aí vamos estar aí de novo com o nosso querido amigo aí, espartano Joander, né, com sua esposa Gleice. Ficou uma entrevista, pessoal, sensacional, não percam, domingo, ficou muito show, entendeu? Falamos de coisas muito edificantes em relação a relacionamento, em relação a convívio de casais, né? Na rotina, no dia a dia, e totalmente voltado em experiência real, nada de ilusão de Instagram, literalmente como os casais enfrentam as dificuldades, os problemas, né? E algumas dicas, alguns conselhos ali que foram preciosos, foi um aprendizado, né, mútuo. Então eu agradeço demais ao João e à Gleice aí por ter participado aí. Então domingo vocês ficam atentos aí, vai sair mais o quadro Casais Espartanos aí. Eu acho que relacionamento hoje em dia é um assunto muito importante da gente falar sobre isso, né? Hoje a sociedade está muito tóxica, mas eu acredito que a gente pegando bons exemplos, bons ensinamentos aí, a gente pode ter uma direção melhor nessa área da nossa vida, né? Bom, pessoal, aí continuando o seguinte, na manhã seguinte o exército marchou para Antilion. Exatamente, Leônidas estava à frente do campo na marcha da batalha, né? Com a sua panóplia completa ali, né? Inclusive escudo a tiracolo, né? Com a testa engrinalda e esse seu elmo ali sem adornos. E o bornal ali, né, de batalha enrolado sobre o seu manto escarlate, seu manto vermelho espartano, o seu cabelo comprido na cor de aço, imaculadamente penteado e caindo sobre seus ombros, né? E ao seu redor ali marchavam a sua guarda 150 cavaleiros ao todo, cavaleiros espartanos. Literalmente a metade, né, da sua guarda pessoal ali estava com ele. Polinix, né, estava na fileira da frente, com a posição de honra, ao lado de outros 6 campeões olímpicos, né? Aqui é importante lembrar o seguinte, pessoal, Leônidas era um velho de 60 anos de idade. Leônidas, quando foi para Termópilas, né? Então o filme 300 relata como se ele tivesse 40 anos, mas na verdade ele já tinha 60. E como o treinamento espartano era duro demais, né? Os caras, eles conseguiam chegar numa idade bem avançada, com um porte físico e com uma resistência física, um preparo muito superior, né? Então, Leônidas com 60 anos é como se fosse hoje praticamente um jovem aí de 35, 40 anos aí em plena forma física, né? É assim que, por causa do treinamento, do preparo, né, da disciplina militar que eles tinham, né? Estilo de vida mesmo, literalmente, né, pessoal? Bom, então aí é o seguinte, eles não estavam marchando de forma tão rígida, né? A fileira estava cerrada, em vez de ser silenciada, em vez de ser aquela fileira, aquela falange, né, cerrada,
né, concisa ali, né, silenciosa e carrancuda. Não, não, era realmente eles estavam ali viajando mais à vontade, conversando e brincando um com o outro, com suas famílias e amigos à beira da estrada, né? O próprio Leônidas, se não fosse em seus anos a posição de honra, poderia facilmente ser confundido com um soldado comum da infantaria, né? E tão despretensioso, né, era o seu armamento, de tal modo que a sua conduta praticamente ali era muito descontraída, né, pessoal? No entanto, pessoal, praticamente a cidade toda sabia que essa marcha, assim como as duas anteriores ali sob seu comando, era movimentada por sua vontade, única e exclusivamente por sua vontade. Visava a invasão persa, né, que o rei sabia que uma hora ou outra ia acontecer, né? Talvez não nesse ano, talvez daqui a 5 anos, mas inevitavelmente essa invasão de Xerxes ia acontecer, né, pessoal? E aqui a gente pode fazer uma reflexão da seguinte forma: duas coisas, dois pontos importantes. Por que, pessoal, essa marcha descontraída, principalmente a caminho da batalha, a caminho de uma guerra? Você deve pensar o seguinte: pô, tô indo pra batalha, tô indo pra guerra, então vamos fechar a cara, sangue no olho, pai e tal. Mas os espartanos, duas coisas. Eles estavam tão acostumados com a rotina de batalha, de guerra, né, que eles ficavam até felizes quando poderiam lutar com outros povos, né? Principalmente porque eles poderiam literalmente botar tudo que eles aprenderam no treinamento ali em prática, poderiam inclusive matar outros povos sem peso na consciência, né? Coisa que eles não poderiam fazer no treinamento, né? Matar em treinamento acontecia, mas não era viável ficar perdendo soldado no treinamento, né? O ponto forte aqui é a confiança, né, pessoal? Principalmente a confiança. Eles estavam tão seguros de si mesmos que eles não se mostravam tensos em relação a essa situação, né? Eles estavam muito confortáveis nessa situação desconfortável de guerra, de batalha, né? E o outro ponto aqui, né, nessa questão do humor e tal, é que eles realmente tinham prazer em fazer isso, né? Eu acho que essa que é a diferença. Quando você domina a sua área, seja profissional, enfim, seu projeto, seu empreendimento, seu talento artístico, musical, enfim, o que for, primeiro você tem uma autoconfiança assim extrema. Você fica tranquilo, você não fica tenso, você confia em si mesmo, né? Você confia na sua própria capacidade. Mas quando você faz uma coisa que você ainda, além de ter essa confiança, pelos anos de prática, experiência, treinamento, né? Você ainda consegue literalmente gostar disso, sentir prazer em fazer isso. Essa é a diferença de pessoas que trabalham em profissões que elas gostam daquilo, que elas têm prazer em fazer aquilo, e outras pessoas que não gostam, né, de trabalham em profissões que não tem nada a ver com ela. Então, quando você gosta daquela função, daquela profissão, você gosta daquilo que você faz, você tem prazer, você ama aquilo que você faz, o seu propósito, você sabe que você está trabalhando no seu propósito. Com certeza, pessoal, você fica mais feliz e você faz por prazer, né? E aí, se vai ganhar ou perder, não faz tanta diferença, recompensa financeira ou não, questão de impacto na vida das pessoas também não faz tanta diferença, porque independente de qualquer coisa, você está fazendo aquilo ali por prazer e você já fica feliz em estar fazendo aquilo ali, né? E os espartanos, eles tinham essa felicidade, né, eles sentiam essa alegria em lutar, né? Então ali vai falando o seguinte: olha, tinha uns portos ali, os portos gêmeos de Hiron, né, e Antirion, que controlavam praticamente o acesso ali pelo ocidente ao Golfo de Corinto. Essa via estava sendo ameaçada ali, né, o Peloponeso ali, praticamente ali, toda aquela área do Peloponeso e toda a Grécia Central. Hiron era o porto ali mais próximo, né, já pertencia à hegemonia espartana, era praticamente um aliado, né, mas Antirion, do outro lado do estreito, permanecia altivo, considerando-se fora do alcance do poder lacedemônico. Leônidas pretendia mostrar-lhe o erro, né, de sua postura. Ele o dominaria e conteria o Golfo, protegendo a Elade central do ataque marítimo persa, pelo menos no noroeste ali. Então isso aqui nada está tratando aqui de uma batalha onde dominar pontos centrais ali, localizações centrais ali, onde que os persas poderiam estar invadindo, e uma vez que você é como se você praticamente dominasse a portaria de entrada ali de uma empresa, né, para você fazer uma segurança forte ali, né, contra qualquer tipo de invasão. E nesse caso aqui de Antirion, né, não tinha essa proteção, né, aquilo ali não tinha a guarda espartana protegendo, então eles queriam realmente dominar ali, né, vamos colocar a postura espartana ali, os soldados espartanos ali em guarda ali, para proteger aquele lado ali contra uma invasão persa.
Então, por isso se deu essa batalha, por isso eles foram para cima, né? Então, vai contando o seguinte, o pai do Alexandre, Olímpios, liderava o regimento Oliveira, selvagem, né, com Meriones, de 50 anos, ex-capitão Potidaiano, cativo de batalha ao seu lado como escudeiro, né? Esse homem gentil usava uma barba grande e basta, né, branca como a neve. Costumava esconder pequenos tesouros, né, dentro da barba e revelá-los como presentes de surpresa para Alexandre e suas irmãs quando eram pequenos, né? E agora ele fez isso, né, desviando à beira da estrada para pôr na mão de Alexandre um minúsculo amuleto de ferro na forma de um escudo espartano, né? Meriones apertou a mão do garoto com a piscadela e afastou-se. Porque, como eu falei, né, pessoal, Alexandre ficou de fora da batalha, mas o pai de Alexandre e seu escudeiro foram para a batalha. São mais velhos, são mais experientes, foram com Leônidas para a batalha, né? E deixaram esse presente aí para Alexandre aí, né? Alexandre que, como eu falei para vocês, estava com o rosto todo detonado, né? De tanto lutar aí, né? Bom, isso aí vocês vão ter que ver o podcast passado aí para vocês entenderem essa luta aí. Bom, e aí continuando, o Cheones permaneceu ali na multidão, né, ao longo da via ali Amiclaian, né, com Alexandre e os outros garotos dos pelotões de treinamento, as suas mulheres, crianças, toda a cidade debaixo das acácias e ciprestes cantando o hino a Castor, enquanto os regimentos marchavam pela rua da partida, com seus escudos guardados, suas lanças amarradas, seus elmos ligados aos ombros de suas capas vermelhas, né, e praticamente ali balançando. E então é isso, ali o exército já estava partindo e os espartanos estavam vendo aquela partida, né, literalmente. Bolsas que os pares carregavam ali, né, eles estavam carregando umas bolsas também, de maneira exibiciosa ali, né, naquele momento, mas que por suas armaduras são bolsas onde suas armaduras seriam transferidas ali, como todo equipamento, salvo as lanças e as espadas, para os ombros de seus escudeiros, como quando o exército assumisse a marcha em forma de coluna, né, de falange, e se dirigisse para o norte, né. E é isso que eu falei, o lindo rosto de Alexandre, todo machucado, permanecera como uma máscara, enquanto Diênix marchava para o nosso campo, né, de visão, acompanhado do seu escudeiro Suicídio, encabeçando seu pelotão Aulótios Heracles. O corpo principal das tropas passou, liderando e acompanhando cada regimento. Se arrastavam os animais de carga, levando suprimentos da intendência e espancados nas ancas, divertidamente com varas dos garotos pastores e lotas que passavam por ali. O trem de armamentos ali rimbobava, né? O Steven Preston tem umas palavras que ele usa aqui, né? Não precisava de fazer né, colocar detalhes aqui, palavras tão complexas aqui, né? Rimbombava, né? Sei lá o que é isso. Já obscurecido em uma nuvem de poeira. Podia usar umas palavras mais simples, né? Carregado com pesados peitorais de bronze, escudos de reservas, lanças. Em seguida iam os altos carros de mantimentos carregados por potes de azeite, jarras de vinhos, sacos de figos, azeitonas, cebolas, alhos porós, romãs e panelas balançando em ganchos debaixo deles, batendo umas contra as outras, né? Até um pouco ritmicamente, né? Na poeira ali do rastro das mulas, contribuindo com uma atmosfera. Era ali uma atmosfera totalmente metronômica, né? Tipo como se fosse uma atmosfera rítmica ali, né? Para a cacofonia do estalar dos chicotes e o ranger do aro das rodas e os gritos dos carreteiros ali e os eixos rangentes. Bom, pessoal, a gente vê que ir para uma guerra não é simplesmente bota a armadura e vão para a guerra, não. Tinha toda uma logística envolvida ali, alimentos, né, como falou dos alimentos aqui, a questão do armamento aqui, de proteção dos guerreiros, a questão do armamento de ataque também, a questão do armamento reserva, inclusive, né. Então a gente vê que os espartanos aqui, eles eram muito precavidos aqui, quando entravam em combate, nessa questão logística, né, alimentos, animais, que ajudavam no transporte, né? Tinham os ilotas que cuidavam dessa parte de transporte, logística, guardando, armazenando o material, né? Armazenando também a comida, né? E aqui vai falando mais sobre isso.
Atrás dos portadores das provisões vinham também as forjas portáteis e os equipamentos dos armeiros, né, com as suas espadas tipos de reserva e adagas, né, perfuradores de largatos, que é o nome da espada, né, e as lanças mais curtas e as de 2 metros, sobressalentes hastes de freixo e de cornáceas sacudidas nas carroças. Os ilotas armeiros caminhavam com dificuldade na névoa, usando as toucas de pele de cão e aventais, os braços atravessados das marcas de queimadura da forja. Por último, tinha os bodes e carneiros de sacrifício, com seus chifres revestidos, né, e as correias seguradas pelos garotos pastores, conduzidos por Decton, né, em sua roupa branca de acólito, já enfarruscada pelo pó-estrada, arrastando um asno encabrestado, né, carregando de grãos e 2 galos em gaiolas, cada um de um lado do animal de carga. Ele sorriu a passar um ligeiro lampejo, né, de desacato, né, escapando de sua conduta, que não fora isso, seria impecavelmente pia. Bom, aqui vai falando também que eles levavam os animais aqui de sacrifício, pessoal. Era uma estratégia muito louca de guerra isso, né? Eles levavam animais de sacrifício, ficavam sacrificando esses animais, pedindo intuição aos deuses. Essa intuição mostrava se era o momento certo de atacar, se era o momento certo de não atacar, de ficar mais na retaguarda, de se defender. E através do sacrifício desses animais, eles tentavam conversar. Era uma forma de religião, era uma forma de ligação com os deuses, né? Para obter respostas, para obter sinais espirituais. Então eles ficavam sacrificando esses animais em batalhas, o que é uma coisa que hoje em dia a gente vê que, né? Para que isso, né? Mas antigamente isso era normal, fazia parte de uma cultura, né? Não só dos espartanos, mas como várias polis gregas e também dos persas também, né? Era normal sacrificar animais aos deuses, dedicando a vida desses animais aos deuses em troca de respostas, de intuições e sinais, se era para realmente combater, se era realmente para ficar na retaguarda, enfim. Essa era a comunicação religiosa da época, né? É a cultura da época, né? Bom, e aí vai falando o seguinte, que Xeones dormia profundamente naquela noite, né, sobre a pedra ali, no pórtico atrás do local dos Éforos, né, quando uma mão sacudiu ele, né, e despertou. Era Ágada, a garota espartana que havia feito um talismã de Alexandre para polirrimia, né. Levante-se, sussurrou ela, para não alertar os outros 20 jovens que estavam ali do Agogia, né, e que vigiavam esses prédios públicos. Relancei os olhos em volta, né, e Alexandre, que estava dormindo do meu lado, parecia que tinha desaparecido. E desapareceu mesmo. E ela disse, depressa. A garota misturou-se imediatamente às sombras. Eu fui seguindo ela rapidamente através das luzes escuras até o bosque da Murta, né, de tronco duplo, que eles chamam de o bosque de Dioscuri, né, que é os Gêmeos, logo a oeste do ponto de partida do Pequeno Anel. Alexandre estava lá. Havia se afastado furtivamente de seu pelotão sem mim, o que nos teria colocado os dois se pegos à mercê das chicotadas, chibatadas e clementes, né? Ele usava o seu manto preto de paz e a mochila de guerra, e estava sendo confrontado por sua mãe, a senhora Paraleia, né? Um dos escravos da casa das suas 2 irmãs mais novas. Palavras ásperas foram ditas. Alexandre pretendia realmente combater com um exército. E ele disse, eu vou, declarou ele, nada vai me impedir, eu vou lutar essa guerra junto com meu pai, junto com Leônidas. E a sua mãe mandou que eu o derrubasse. Derruba esse moleque. Xeones, derruba esse moleque, né? Literalmente. Vi algo cintilar em seu punho. O seu Shiele, a arma semelhante à foice que todos os efebos carregavam, né? As mulheres também o viram, e a expressão implacável em seus olhos. Por um longo instante, todos se imobilizaram, né? O absurdo da situação tornava-se cada vez mais evidente, assim como a resolução inflexível do garoto. Então a sua mãe simplesmente disse, então vá, falou por mim. Falou, por fim, a senhora Paraleia ao seu filho. Não precisou acrescentar que eu iria com ele, né? Eu, no caso, Xeones falando, né? Não precisou acrescentar que Xeones iria com ele, né? E que os deuses o protejam na punição que receber quando retornar. Bom, pessoal, aqui a gente fecha a história e a reflexão é justamente o nome desse capítulo aí, a questão da proteção dos pais. A mãe viu que o filho estava querendo ir para a guerra. A mãe viu que o filho estava querendo
realmente lutar ao lado dos guerreiros. O filho não foi convocado, o filho não estava preparado, o filho não foi chamado pelos guerreiros, mas ele queria ir. Ele queria provar a sua valentia, a sua força de combate. E a mãe espartana, como uma boa mãe espartana, pensou o seguinte: olha, ele não foi autorizado a ir, mas se ele quer ir, que vá e que prove sua honra, que prove sua coragem. E eu acho que é o que os pais hoje em dia, na vida moderna, contemporânea, devem fazer. Sim, deixar seus filhos passarem um pouco de dificuldade. Fazer seus filhos passar por frustrações, na verdade situações onde exige aquele desconforto e exijam literalmente que seu filho vá buscar realmente um poder a mais ali fora da proteção dos pais, né? Os pais que protegem demais, mimam demais, não quer que o filho passe por situações adversas, acabam criando filhos mimados, filhos que ficam protegidos ali, literalmente ali numa bolha, né? Então, sim, deixar seus filhos passarem por umas situações ali que vão gerar um pouco de desconforto, vai fazer bem para eles, vai fazer eles criar uma casca dura, uma casca mais grossa. Por mais que eles percam ali no campo de batalha, ou percam naquilo que eles estão querendo fazer, no desafio que seja, é bom eles ir lá, literalmente ir lá, quebrar a cara, né? Apesar que a mãe espartana aqui, ela foi muito, né? Ela liberou literalmente o filho dela ir pra guerra, né? O filho dela pode morrer, Alexandre poderia morrer nessa situação, né? Porque eu acho que aí já é demais. Mas no caso da vida moderna, os pais hoje em dia, pessoal, sim, fazer os seus filhos passarem por um pouco de dificuldade, sim. Situações desconfortáveis, né, onde que eles possam desenvolver a casca grossa de guerreiro, onde que eles possam desenvolver principalmente a proatividade, né, principalmente gastar essa energia, tentar gastar essa energia, né, que muitos jovens hoje, crianças, estão imperativas aí, né, então, pô, já que o menino tá cheio de energia ali, o pai e a mãe ficam protegendo ainda, coloca o menino na situação embaraçosa, vamos ver como é que ele reage, como é que ele se sobressai ali, né, às vezes ele não vai sair da melhor maneira, mas aí que a atitude dele ali, independente se foi certo ou não, que já sirva como aprendizado também, né, para o amadurecimento dessa criança e principalmente para a resistência mental, para a resistência psicológica e a casca dura que vai criando no menino, né. Então esse foi o podcast de hoje. Eu espero que essa lição seja válida aí para todos que são pais, né. Eu ainda não sou pai, mas quando eu for pai, com certeza colocar, né, o filho na área de desconforto para buscar a fazer ele puxar, acessar a proatividade dele, o espírito de guerra, o espírito de combate dele, e não ficar sendo protegido e mimado, né, acessar justamente a questão dele desenvolver esse ímpeto em querer resolver problemas, em querer buscar soluções, em querer, né, achar a vitória pelas próprias mãos. Então acho que isso é fundamental, pessoal. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Assistam a entrevista aí da Juliana Monteiro, ficou sensacional, né? Domingo agora, casais espartanos, Joander e Gleice, uma aula que ele deram pra gente sobre relacionamento, sobre rotina de um casal, principalmente com filho, né? E um casal fitness, viu, pessoal? Não é qualquer casal não, um casal fitness, né? E mostrando essa história de superação, de como é que eles foram para esse lado fitness também, né? Por que eles precisavam ir para isso, né? Então é isso aí, se inscreva no canal, manda bicudo espartano no like, compartilha esse vídeo e espartamos junto aí. Excelente quarta-feira, excelente quinta-feira, excelente resto de semana. Arru!